Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje será as etapas do processo de investigação científica. Não é? Quem pretende investigar por razões várias, seja por causa de um trabalho de uma disciplina, seja por causa da realização do trabalho de fim de curso, monografia, uma dissertação, um mestrado, ou mesmo quem quer fazer um artigo científico, deve seguir um caminho, deve trilhar um conjunto de etapas para que o seu trabalho seja bem sucedido. Daí que na aula de hoje iremos falar sobretudo sobre esse percurso que designamos por etapas da investigação ou etapas do processo de investigação científica, como aqui vocês podem ver na tela. Este slide foi construído com base numa das referências em termos de estudos sobre a meteorologia, que é Raymond Quivy. Daí que, segundo Quivy, as fases do processo de investigação científica nós podemos subdividir em 3 fases. E estas fases compõem um total de 7 etapas. A primeira fase é a fase da definição do problema, ou seja, aquilo que Quivy chama de a ruptura, porque é nesta fase que nós refletimos sobre um fenômeno qualquer que nos inquieta, um fenômeno sobre o qual nós gostaríamos de contribuir trazendo mais luz, trazendo mais verdade, e por isso é que essa fase é chamada de fase de definição do problema, ou fase da ruptura perante o status quo naquele momento específico. Né? A segunda fase será a fase da construção do modelo de análise. E a terceira fase, a fase de verificação. A construção do modelo de análise é onde nós vamos definir, portanto, o nosso suporte teórico, os instrumentos de recolha de dados, um conjunto de aspectos que irão definir como é que o nosso trabalho será feito. A verificação será a fase em que nós vamos analisar os dados e que vamos concluir, a partir da leitura dos dados, se os objetivos que definimos e as hipóteses que traçamos foram verificáveis ou não. E é nas conclusões também que nós vamos apontar se o nosso trabalho conseguiu trazer informações inovadoras ou se veio confirmar outros estudos anteriormente produzidos por outros pesquisadores, etc, etc. Mas é a fase da verificação e da confirmação dos resultados do nosso trabalho. Portanto, as 3 fases se dividem em 7 etapas e que são as seguintes: a pergunta de partida, a exploração, a problemática, a construção do modelo de análise, a observação, a análise das informações e, por fim, a conclusão. Esquematizando, aqui aproveitando este esquema da obra do Raymond Quivy, podemos assim estruturar a etapa 1, pergunta de partida, e 2, exploração e as leituras e entrevistas exploratórias, e a etapa 3, a problemática, podemos considerar, digamos assim, a etapa da ruptura, a etapa em que o indivíduo vai definir a sua pergunta de partida e começar a elaborar a problemática que irá nortear a elaboração do seu trabalho de pesquisa. Entre a fase 3 e 4, nós temos a construção daquilo que chamamos de modelo de análise, que é, portanto, aquilo que será o quadro que nos irá permitir suportar a nossa pesquisa e referenciar os recursos meteorológicos e analíticos que iremos utilizar para o desenvolver. A última fase é a fase da verificação. A observação, etapa 5, será, portanto, o trabalho de campo, a recolha de dados. A etapa 6 é a análise dos dados recolhidos, seja em trabalho de campo, seja em trabalho de laboratório ou em pesquisa bibliográfica.
E a última etapa, a etapa 7, as conclusões. Agora vamos analisar detalhadamente cada uma dessas 7 etapas. Etapa 1, pergunta de partida. A pergunta de partida é de importância fundamental na construção de uma investigação. Se uma pergunta não for bem formulada, todo o trabalho estará condicionado, né? Portanto, mas investigar, portanto, é procurar o conhecimento. E para isso devemos definir muito bem um fio condutor, evitando desvios. Os desvios podem causar angústias, indefinições, e devemos, portanto, estabelecer, formular uma pergunta de partida bem feita. Uma pergunta de partida deve ser clara, por forma a evitar interpretações várias, deve ser realizável, deve ser realista, ou seja, deve ser algo que está ao alcance do investigador materializar, porque nós sabemos que o investigador tem sempre um tempo limitado, tem sempre recursos técnicos e materiais também limitados. Daí que não vale, como se diz na linguagem comum, ter mais olhos que barriga, né? Mais vale definir algo que seja humilde, mas realizável dentro do tempo útil, do que querer fazer algo muito ambicioso e depois não ter tempo para o concluir. Portanto, também, mas nessa fase é importante evitar juízos de valor e é importante, portanto, tentar compreender muito bem o que se pretende estudar. Portanto, uma pergunta de partida muito bem formulada é um primeiro passo para um trabalho muito bem feito. Aqui, para elucidar esta explicação dessas 7 etapas que fazem parte da investigação, vou elucidá-lo com alguns exemplos. Podemos ver como exemplo um estudo sobre portanto, a maternidade adolescente em Cabo Verde. Vamos tomar, por exemplo, que um estudante queira fazer um trabalho desta natureza. E a pergunta de partida que poderá fazer, vamos imaginar, porque é que existe uma quantidade significativa de jovens e adolescentes que se tornam mãe precocemente? É uma possível pergunta de partida. Por que é que existe este fenómeno, não é? E que características convergem, que fenómenos convergem para que uma jovem adolescente se torne mãe cedo? Estamos aqui, pronto, é uma possível pergunta para nos servir apenas de referência, para elucidar e melhor explicitar as várias etapas. Partindo do princípio que a nossa pergunta de partida foi aqui que identificamos, devemos de seguir a partir para as leituras e entrevistas exploratórias. Ou seja, eu já defini mais ou menos o tema que eu quero trabalhar, que é a maternidade e adolescência, e partir já de uma pergunta prévia. A segunda etapa será explorar esse tema. A exploração terá que vir dar consistência à pergunta que nós formulamos, portanto, a partir da leitura. A fase de exploração, exatamente o quê? É explorar leituras, ler, ir à biblioteca procurar livros, seja uma biblioteca virtual, seja uma biblioteca online, sobre o que já foi escrito sobre isso, ler para entender melhor, ir à procura de dados estatísticos para sabermos exatamente como é que este tema, como é que este fenómeno, neste caso a maternidade na adolescência, a maternidade jovem, tem sido abordado, como é que, em termos numéricos, onde é que este fenómeno tem sido mais forte. Portanto, a fase exploratória é uma fase de muita leitura de bibliografia não científica, de estudos científicos, bibliografias disponíveis nas redes sociais, nos livros, nas bases de dados de pesquisa, ou seja, essa fase é uma fase de leitura aberta. Algo complementar às leituras também são os diálogos e entrevistas que nós podemos ter
com algumas referências nossas. Por exemplo, se eu sou estudante, seria bom dialogar com docentes, com alguns docentes que eu penso que poderão ajudar-me a melhor elucidar essa questão, dialogar até com colegas, portanto, dialogar com profissionais que estão trabalhando na área da questão do género, da questão da saúde sexual e reprodutiva. Portanto, as leituras irão munir o investigador de informações já recolhidas por outros investigadores sobre o tema, ou até curiosos interessados pelo tema, portanto, vão dar ao aluno uma primeira percepção sobre o tema. As entrevistas irão complementar as leituras, irão dar informações adicionais. Portanto, é importante, nesta fase, ouvir, perguntar e, sobretudo, ler. Contudo, também é importante, há aqui uma observação a fazer, que o investigador não se perca em muitas informações. Se o tema que eu vou trabalhar é a maternidade na adolescência, e a minha pergunta de partida já está mais ou menos clara, eu vou tentar fazer um esforço de cingir-me ao essencial e, portanto, cingir a minha pesquisa, as minhas leituras e os meus contatos a esta questão, não é? Caso contrário, porque posso me perder em excessos de informações. A etapa 3, depois de já estabelecer, portanto, o meu tema, de ler um pouco sobre o tema, de ouvir outras pessoas, a terceira fase será problemática. A problemática diz respeito à forma como o problema vai ser abordado e pode se desenvolver em dois momentos. Primeiro, precisamos elaborar ou fazer um balanço das possíveis problemáticas partindo dos estudos exploratórios, ou seja, do que li e ouvi. Não é? Numa segunda fase, a escolha do quadro teórico que irá sustentar a minha investigação. Ou seja, nesta fase, depois de já ler bastante, eu vou ver, por exemplo, que este fenómeno é um fenómeno que não é recente, que é um fenómeno historicamente datado, que vamos imaginar, vou ler que há 100 anos atrás a maternidade nos 16 ou 17 anos ou 15 anos era normal, não era considerado um problema, que toda a evolução do sistema educativo, a emancipação das mulheres, foram trazendo a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, que esses fenómenos também foram trazendo para o debate público a questão de como gerir a maternidade com a presença da mulher no mercado de trabalho. E que estas questões foram trazendo a questão da maternidade dita precoce na adolescência para o debate público. Portanto, aí eu estou a ver como é que esse tema evoluiu, não é? E como é que esse tema tem sido tratado. Na escolha do quadro teórico, eu posso encontrar teóricos que vão tratar esta questão da maternidade como um problema, como um desvio, como algo que é nocivo à sociedade, e vou encontrar teóricos que abordam esta questão como sendo um processo fruto do meio e que não se caracteriza necessariamente como um problema, mas que a maternidade, em determinados contextos sociais, sobretudo em regiões com alta incidência da pobreza, é um processo normal no processo da constituição da identidade de uma mulher, não é? Que é uma experiência que reforça o sentido de integração da mulher com a sua comunidade. Ou seja, vou encontrar várias perspectivas de leitura possível. E dessas várias perspectivas de leitura, eu vou identificar a que melhor se encaixa com o contexto que eu estou vendo dessa questão e que eu penso que me ajudará a dar resposta ao fenómeno. Daí que na etapa 4 iremos construir o nosso modelo de análise, que consiste em definir as dimensões e os indicadores, os conceitos que irão servir
para eu definir as minhas hipóteses de pesquisa. Se vocês observaram até agora, a partir da escolha do tema maternidade na adolescência, eu posso até aqui ter utilizado os termos maternidade, gravidez, adolescência, juventude, precoce, dita precoce, não precoce. Nesta fase em que eu tenho que construir o meu modelo de análise, eu tenho que, em rigor, definir com clareza os meus conceitos e as dimensões e os indicadores que eu irei trabalhar. Pronto. Em quais as dimensões eu vou trabalhar? Posso dar como exemplo, nesse caso, dentro da maternidade precoce, que eu já defini que eu vou trabalhar com maternidade, pronto, que é um conceito com as suas características próprias, eu preciso definir muito bem que o porquê que eu escolhi maternidade e não a gravidez, por exemplo, o porquê que eu escolhi utilizar o indicador, o conceito de juventude e não o de adolescência. Esses aspectos serão fundamentais serem bem explicitados para depois poder escolher as hipóteses certas. Vamos imaginar uma possível hipótese, não é? Ser mãe adolescente é fator condicionador do percurso escolar, não é? Isso é uma hipótese possível. Quer dizer que eu estou utilizando o conceito de maternidade, estou utilizando o conceito de adolescência e, portanto, um indicador de análise que eu poderei utilizar para confirmar isso é o percurso escolar, né? Ou seja, o percurso escolar será um indicador de que se a maternidade na adolescência pode se transformar num problema social ou não. Posso partir dessa hipótese e depois vou confirmar no fim se ela é verdadeira ou não. A quinta etapa é a observação, ou seja, trabalho de campo, recolha de dados. A observação compreende o conjunto de procedimentos que vão confrontar o modelo de análise com os dados observáveis, não é? A escolha do método utilizado nesta etapa depende das hipóteses levantadas e de que tipo de informações pretendemos recolher. Vamos imaginar, para um trabalho como este, eu vou querer inquirir jovens mais adolescentes. Eu vou contactar instituições onde elas frequentam, vamos imaginar, por exemplo, os centros de saúde, e nos centros de saúde posso inquiri-las, estou por uma hipótese, do espaço que é uma jovem mãe, com certeza há de levar os seus filhos ao centro de saúde para consultas ou acompanhamentos de rotina. Posso aplicar um questionário, portanto, a um grupo específico de mães, ou posso realizar entrevistas. Neste caso, parece-me, para a questão que colocamos, como hipótese de partida, a realização de um questionário pode ser uma boa opção. Mas não quer dizer que seja única. Pode também se realizar entrevistas e outras opções, talvez, podem até ser ponderadas. Mas o que é importante aqui é que o investigador identifique, escolha o método que melhor adequa ao tema que pretende trabalhar. Se é um tema sensível, que exige discrição, talvez entrevistas personalizadas sejam melhores, não é? Se é um tema que requer, vamos imaginar, vamos trabalhar com um tema sobre uma atividade que é ilegal, vamos imaginar, por exemplo, o tráfico de droga, temos que ter cuidados extremos em termos de proteção do anonimato dos nossos pesquisadores, dos nossos entrevistados, nesse caso. Se vamos trabalhar com temas sobre questões da saúde, é requerido, portanto, que o processo passe por uma comitê de ética, né, para que se possa garantir também anonimato e devido tratamento dos dados. Portanto, aqui, um conjunto de aspectos a se ter em conta antes de iniciar o trabalho de campo. Mas a escolha do método adequado
é relevante. Vou fazer entrevistas a um grupo específico e vou aplicar questionário a um outro grupo, ou vou fazer observação participante. Quer dizer, eu tenho algumas opções que eu posso utilizar para este tipo de situações. Ou vou cingir-me também, já agora um último exemplo, a um trabalho meramente de análise estatístico ou análise da bibliografia já produzida por outros pesquisadores em outros momentos. Recolher os dados, vamos ter que fazer o tratamento dos dados. Vamos imaginar que na etapa 5 nós optamos por aplicar questionários. Se nós aplicamos questionários, nessa etapa nós precisamos fazer a análise dos questionários. Portanto, a etapa 6 é a etapa de análise das informações e é nesta etapa em que nós tratamos as informações recolhidas na fase anterior com vista a comparar os dados obtidos com os resultados esperados. Vamos imaginar que eu apliquei um questionário e nesse questionário levantei um conjunto de questões sobre se a mãe adolescente, qual é a habilitação, se está a frequentar o sistema de ensino neste momento, se não está. Eu vou recolher um conjunto de perguntas que vão poder permitir-me analisar e ter dados para analisar se efetivamente há uma relação negativa entre a maternidade na adolescência e o percurso escolar. Nesta fase, portanto, depois de ter recolhido os dados na fase anterior, nesta fase eu vou analisar através de gráficos, de tabelas, de cruzamento de variáveis. Portanto, eu vou cruzar idade da mãe com o percurso escolar, vou cruzar, vamos imaginar, número de filhos com o percurso escolar, se é uma mãe que tem um filho, que tem dois, e quais são as probabilidades de ter um percurso pior ou melhor. Portanto, a opção pelo método quantitativo, através da aplicação de um questionário, vai nos dar algumas possibilidades de análise. Se for entrevistas ou observação participante, eu vou trabalhar com dados essencialmente qualitativos, vou precisar recorrer à técnica de análise de conteúdo para poder ler essas informações, né? A última etapa, que são as conclusões não são nem mais nem menos do que um apanhado do que a análise de dados nos deu, e nas conclusões é que nós vamos reforçar e confirmar se a hipótese que nós iniciamos no início do nosso trabalho e os objetivos que definimos foram plenamente cumpridos ou não. Ou seja, os nossos objetivos foram cumpridos ou não, e as hipóteses foram confirmadas ou infirmadas. E aí, com base na análise de dados, eu vou ter essa conclusão. Portanto, a conclusão é a apresentação do resultado da investigação, seguindo 3 fases. Portanto, apresentação da retrospectiva dos procedimentos adotados, dos contributos para o conhecimento originados pelo estudo, das considerações de ordem prática, não é? Trazendo sempre os resultados. Ou seja, concluímos que efetivamente as mães adolescentes têm percurso escolar pobre, ou concluímos que não há uma relação estatística suficiente para confirmar este pressuposto. Mas, portanto, independentemente do tema que nós escolhermos, em princípio, seguiremos sempre essas fases, essas 7 etapas, e se o seguirmos com rigor, com certeza iremos fazer um bom trabalho.